Olá, que bom que você veio participar desse nosso passeio. Já vamos embarcar. Antes, precisamos fazer alguns alertas importantes. Primeiro, sente-se confortavelmente e curta as imagens. Segundo, use fones de ouvido para mergulhar nessa viagem. Terceiro, escolha um momento em que não será interrompido. Aproveite cada detalhe visual e sonoro. Então, vamos embarcar no nosso avião e relaxar, porque o voo até a China pode ser demorado. Enquanto voamos até lá, vamos ver algumas informações. A China fica literalmente do outro lado do mundo. Uma viagem do Brasil à China, mesmo de avião, pode demorar até 72 horas entre voos e paradas. A passagem com menor tempo de viagem de ida que encontrei foi de 29 horas e meia e custava a bagatela de R$ 5.928, ida e volta. Afinal, são 16 mil quilômetros de distância. Daria para ir e voltar de Belo Horizonte à praia de Guarapari umas 16 vezes. Assim como o Brasil, a China é um país de dimensões continentais. Tanto seu tamanho quanto sua população são superlativos. A China é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial. Sua área é de mais de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, só perdendo para a Rússia e o Canadá, que possuem grandes áreas cobertas de gelo o ano todo por serem muito próximas do norte do planeta. O Brasil é o quinto colocado nessa lista, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Entre a China e o Brasil, ficam os Estados Unidos em quarto lugar. Já a população da China é de impressionantes 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a maior do planeta. Em segundo, vem a sua vizinha Índia, com 1,3 bilhões de habitantes. E o terceiro lugar possui 1 bilhão a menos, apenas 330 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Nosso Brasil é o sexto colocado nesse ranking, com apenas 220 milhões, basicamente 1/7 da população da China. A China, devido à necessidade de sua população, é o maior produtor agropecuário do mundo, seguido de perto por Estados Unidos e Brasil. Mas mesmo assim, o que eles produzem não é o suficiente para atender todo mundo, apenas 90% de sua população. Bem diferente do Brasil, que produz o suficiente para atender 5 vezes a sua própria população. E a maior parte do nosso excedente é vendido justamente para a China, que é o terceiro maior comprador de produtos alimentícios do mundo. A China vive a insegurança alimentar desde as décadas de 50 e 60 do século passado. Após a tomada de poder pelo ditador Mao Tse-tung, no fim da década de 40, a população passou um período de grande fome, onde se acostumaram a consumir qualquer coisa que estivesse disponível, incluindo animais selvagens e até de estimação. Na China, é comum o consumo de carne de cães e gatos, bem como de todo tipo de animais e insetos que se possa encontrar. Não é à toa que em um mercado onde esse tipo de alimento é vendido normalmente, na cidade de Wuhan, deu-se início à dispersão do novo coronavírus, que está causando tanto alarde pelo mundo com a doença conhecida como Covid-19. Aliás, Covid é uma sigla que significa Coronavirus Disease, em inglês, ou traduzindo, doença do coronavírus, enquanto 19 se refere ao ano 2019, que foi quando os primeiros casos foram identificados. O vírus é oficialmente conhecido como SARS-CoV-2. SARS é outra sigla em inglês e significa Severe Acute Respiratory Syndrome, ou, em bom português, Síndrome Respiratória Aguda Severa. CoV é de coronavírus e 2 é porque houve outro muito parecido em 2002.
Alguns cientistas acreditam que o vírus, originalmente dos morcegos, infectou outras espécies e aos poucos foi se modificando naturalmente até começar a afetar os seres humanos, trazendo essa nova doença. Um fenômeno que não é tão raro, chamado de transbordamento zoonótico, e que pode ter sido facilitado pelo grande contato entre muitas espécies que acontece nas feiras livres chinesas. Já outros cientistas acreditam que pode ter sido uma falha ou mesmo uma sabotagem em um laboratório que fica na mesma cidade de Wuhan e trabalha justamente com a manipulação genética desse tipo de vírus. Vários especialistas da área e que tiveram contato com os trabalhos desse laboratório afirmaram que eles trabalhavam na criação de vírus com as mesmas características do SARS-CoV-2. Bom, mas não é só de doença que se faz uma China. Prepare-se, vamos aterrissar. Chegando em Pequim, capital da China, podemos vislumbrar uma cidade com muitos séculos de história. Com mais de 3.000 anos, ela é a capital da China há pelo menos 800 anos. Nesse tempo, foi chamada por muitos nomes diferentes: Jiuqi, Yangjing, Zhongdu, Dadu, Beiping e, atualmente, Beijing. Ao longo desse tempo, Pequim misturou o novo e o tradicional, modernizou seus edifícios, mas manteve a sua história. A cidade proibida, residência dos imperadores por quase 5 séculos, é uma viagem no passado da China por si só. Em frente a ela, a Praça da Paz Celestial abriga os monumentos modernos da República Popular da China, nome dado pelo regime comunista de Mao Tse-tung, e que se mantém até hoje. Foi nessa praça que se instaurou a República e foi nela que, em 1989, um jovem se posicionou contra o regime e enfrentou sozinho toda uma fila de tanques de guerra, que pararam diante de sua postura impávida. Mas Pequim, mesmo sendo a capital, é apenas a segunda maior cidade da China. O título de maior cidade da China pertence a Xangai. Xangai é hoje uma cidade moderna. Com seus 24 milhões de habitantes, é o centro comercial e econômico da China. Além de seus edifícios muito iluminados, ainda mantém muitas de suas tradições e comércio de rua. Xangai também é um exemplo em matéria de educação, tendo ficado em primeiro lugar por 3 anos seguidos pelo índice PISA, que mede o nível de aprendizagem de jovens com 15 anos em 79 países. O Brasil, infelizmente, está sempre entre os últimos colocados. Outra importante cidade chinesa, principalmente para nós, é Macau. Essa cidade divide com Hong Kong a foz do Rio das Pérolas. Ao lado leste fica Hong Kong e do lado oeste fica Macau. Essa cidade foi uma antiga colônia portuguesa e ela guarda até hoje a influência desse período. Passeando em Macau, podemos ver que todas as placas, além de estarem escritas em mandarim, a língua oficial da China, também trazem seu texto em português. A cidade de Macau é bastante moderna e nela fica o maior cassino do mundo. A famosa cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, recebe menos turistas que Macau. Com forte influência da arquitetura portuguesa, a cidade possui muitas igrejas e praças no estilo português, mas também uma arquitetura moderna que inclui a Torre de Macau. Com seus mais de 300 metros de altura, pode-se chegar ao topo rapidamente com os elevadores mais rápidos que existem, mas também se pode descer mais rápido ainda, pulando de bungee jump. Caso seja radical demais,
você pode apenas passear pelo lado de fora da torre, devidamente amarrado a cabos de segurança. Há uma curiosidade: a moeda de Macau se chama pataca, a mesma que o tio Patinhas usa. Passeando pela China, encontramos muitos lugares curiosos, mas os mais curiosos talvez sejam as cidades chinesas que imitam a Europa. A cidade mais curiosa é sem dúvida Zhenjiang, que foi construída como uma cópia arquitetônica de Paris, capital da França. Até a Torre Eiffel foi reproduzida em tamanho natural. Mas não é só essa cidade. Tianjin imita a cidade italiana de Veneza. Guangdong imita a austríaca Hallstatt. Hong Kong possui um distrito que é cópia de Interlaken, nos Alpes suíços. Percorrendo a China, podemos perceber toda a diversidade de sua cultura e de seu povo. Apesar de acharmos que os chineses são todos muito parecidos, eles de fato são muito diversos. Ao todo, são 56 etnias diferentes. Apesar de que apenas uma delas, a etnia Han, compõe 92% de toda a população, as diferentes etnias apresentam características muito distintas e sofrem com a discriminação promovida pelo Estado. A etnia uigur, por exemplo, quase toda composta por muçulmanos, sofre perseguição em sua própria terra. O governo mantém campos de trabalho forçado e de reeducação onde essas minorias são dizimadas. A China também, apesar de sua imensa cultura religiosa budista e taoísta, acolheu diversas religiões ocidentais. Mas nos dias atuais, o governo reprime manifestações e lideranças religiosas, proibindo símbolos e, em alguns casos, até o culto. Mesmo expressões filosóficas e artísticas como o Falun Gong, que é praticado até no Brasil, é combatido e proibido pelo governo central. A cultura chinesa é extremamente rica. Deles, o mundo herdou a arte da cerâmica, o macarrão e os fogos de artifício. Todos eles invenções chinesas históricas. Hoje em dia, a culinária chinesa está espalhada em todo o mundo e é muito apreciada. Até o Ano Novo Chinês é comemorado em data diferente, próximo ao nosso Carnaval. E cada ano é dedicado a um animal diferente num ciclo de 12 anos. Esse é o horóscopo chinês. Quem nasceu no ano de 2008 nasceu no ano do rato, mesmo signo que corresponde a quem nasce em 2020. Mas o mais impressionante legado histórico da China é, sem dúvida, a Grande Muralha. A maior construção humana, com impressionantes 21.196 quilômetros de extensão. A Grande Muralha é, na verdade, uma série de fortificações interligadas que cruzam o norte da China, de sua região central até o mar ao leste. Estima-se que 30% da muralha já se deteriorou com o tempo, mas ainda há muito a se visitar. Antes de tomarmos nosso voo de retorno, ainda temos tempo para passar em um zoológico e ver de perto um dos animais mais fofinhos do mundo, e que só se encontra na China, o urso panda. Bom, infelizmente nosso passeio terminou. Agora só nos resta sentar em nossas poltronas no avião e voarmos outras 30 horas de retorno para casa. Tchau! Ou como ouviríamos na China, 珍重。